Muito bem, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui nosso primeiro momento dessa aula, né, desse encontro, que a gente vai falar sobre como utilizar o chat GPT nas pesquisas, nos artigos, nas teses, dissertações de mestrado, projetos, tudo de maneira ética. Essa é uma preocupação que eu tive, né, é uma reflexão, na verdade, é fruto de uma reflexão que eu estou tendo durante um tempo, especialmente porque eu tenho visto algumas pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu, né, de cursos para ingresso em mestrado ou para escrita de artigos, escrita de TCC, e eu tenho visto essas pessoas meio um pouco que migrarem o ramo, né? Não ofertarem mais muitos acompanhamentos e focarem muito em ofertar escrita de projetos, de dissertação, de tese, tudo com o chat GPT. E aí, acabei, para poder entender o que essas pessoas estavam fazendo, adquiri um desses cursos, não vou falar obviamente qual, e realmente esse curso ele ensina mesmo a praticamente a pessoa tirar todo o foco do pesquisador e utilizar o chat GPT completamente para escrever tudo. E aquilo me incomodou muito, especialmente porque a gente tem que ficar muito atento, né, é, ao que o mercado está apresentando, para a gente não ficar para trás, mas eu não concordo com esse tipo de abordagem, não concordo, na verdade, com esse tipo de utilização, até porque você sai totalmente e é uma máquina que escreve aí o projeto, o artigo, enfim. Né? Então a gente vai ter uma massa aí de textos, especialmente artigos, dissertações escritas pelo ChatGPT, que é um compilado de coisas, tá? Então, e sem contar que há um padrão de palavras, de repetição de palavras que aparece no chat GPT. Eu fiz alguns testes e algumas palavras aparecem muito por ele. Ele usa muito. Então, as universidades, as revistas já estão aí de olho nisso, para identificar se esses trabalhos, se esses artigos foram escritos aí pelo chat GPT ou não. Então, é uma preocupação também. Teve uma seleção que eu acompanhei, no mestrado em Direito na Universidade Pública, não vou falar qual, e uma pessoa que estava fazendo mentoria comigo me disse que um amigo dele escreveu o projeto todo no chat GPT. Ele pediu desde o tema, ele colocou só a linha de pesquisa, pediu tudo, e o chat GPT foi escrevendo e ele não passou. Os professores acharam o projeto confuso, repetitivo, e sem nexo entre si. Então, não tinha um nexo em relação aos elementos. Então, é uma preocupação também que as pessoas têm que ter. Mas, tá, falei as minhas preocupações, falei dos perigos, mas como utilizar de maneira aí ética e como que eu estou utilizando o meu o chat GPT para poder auxiliar, é, tanto em relação a, a orientações que eu tenho feito, quanto em relação aos meus próprios trabalhos. Um ponto, né, que ele tem fornecido digamos, abrir um pouco a mente sobre temas, mas não inventar um tema do nada. Porque eu ensinei para vocês, nas nossas primeiras aulas, está lá gravado, sobre a questão da aderência, né, do programa. Ou seja, você precisa encontrar um tema que seja aderente àquele programa. Logo, você não pode simplesmente pedir para ele uma sugestão genérica de tema, tá? Mas como que a gente utiliza de maneira assertiva e que eu já validei, ou seja, a gente já aplicou e já tem dado certo, pessoas têm utilizado isso para poder entrar aí em programas de mestrado. Primeiro ponto sobre o tema, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que é aqui o ChatGPT, né? Vocês estão vendo? Estão vendo o Google, né? Deixa eu ir para ele agora. Agora sim, né? Muito bem. Então, isso aqui é o ChatGPT, é uma versão gratuita, tá? Eu não pago.
Tem versões mais avançadas que são pagas, mas eu nem, né, nem experimentei. A gente vai aqui no Start Now. E aí, o que que acontece, né? Repare que eu utilizo aqui do meu lado, o que que eu tenho pesquisado, né? Por exemplo, expressões sinônimas. Quando você escreve um texto e no texto você repete muito uma palavra, e aí ele dá. Eu poderia usar o dicionário de sinônimos, e que eu quero expressões sinônimas. Nesse caso aí, a expressão que aparecia muito no meu texto era inclusão social. Então, o que que eu fiz? Já é a primeira forma que vocês podem utilizar aí para poder melhorar a fluência do texto de vocês. É, Você escrever um texto sobre um tema e aí aquele tema está aparecendo demais ali, fica cansativo, repetitivo a escrita. Então, você pode pedir para ele, né? Você pede para ele, por exemplo, aí, estou escrevendo, por exemplo, você tem que dar o comando certo, né? Então, estou escrevendo um artigo científico. E a temática principal parte do núcleo, aí coloca o núcleo, inclusão social. Ocorre que essa expressão está muito repetitiva. Por isso, vírgula, preciso que você me forneça algumas expressões sinônimas para alterar o meu texto. E dá enter. E aí ele vem, né? Já começa a fornecer ali, ó. Vamos lá, ofereceu 20 opções de expressões sinônimas. Nem todas entraria, mas aí você já tem ali uma ideia, né? Por exemplo, quando eu falar que o Estado, ao promover as políticas públicas educacionais, promove mais inclusão social. O que que eu poderia colocar? Promove mais inserção social? Promove mais engajamento? Não. Acolhimento? Não gostei muito, mas inserção, sim. Coesão? Sim. Integração? Não. Ampliação da acesso social? Sim. Equidade? Sim. Promoção da cidadania? Sim. Inclusividade? Sim. Justiça social? Acesso inclusivo? Olha só, tem várias que entraria aí, né? Então, nesse contexto. Então, isso aqui, de novo, você não vai usar todos, você vai ter um senso crítico. Aqui, por exemplo, eu achei que engajamento social não é o caso, não seria o caso, então já não utilizaria, né? Valorização da diversidade, não, eu quero inclusão social, porque eu estou trabalhando pessoas vulneráveis, vulneráveis financeiramente, economicamente, então empoderamento, não acho que não é o caso. Fortalecimento da participação social também não. Então, assim, eu tenho 20 opções e aí dessas 20 eu posso seguramente utilizar aí 10. Então, isso já torna o título, o texto mais rico, mais diverso em relação às palavras. Texto muito repetitivo, texto com muita repetição de palavra, perde um pouco em relação ao valor acadêmico dele, tá? Então, é o primeiro ponto, tá? É o primeiro ponto. Só recapitulando aqui que eu falei no início, o pessoal entrou aí. Pessoal, o meu microfone, quando eu coloco o meu microfone, eu muto vocês, eu não escuto vocês. Então, combinei aqui, para quem, quando vocês quiserem falar, né, a gente só pedir para só levantar a mão que eu tiro o microfone aqui e escuto vocês. Ou a gente pode deixar para o final do encontro, vocês vão anotando aí e a gente vai tirando todas as dúvidas. Então, o primeiro ponto, você pode utilizar o chat GPT para melhorar seus textos é pedindo expressões sinônimas. Tá, Juliana, mas eu queria algo assim de tema. Como que eu utilizo o chat GPT para me auxiliar no meu tema, né? Para me auxiliar aqui no tema. Eu quero fazer um mestrado e aí eu preciso de temáticas gerais. Eu vou fazer aqui um exercício e depois, se vocês quiserem
colocar no chat palavras-chave para a gente poder buscar temas aqui, a gente também pode fazer isso. Mas vamos lá. Eu quero fazer, vou utilizar meus próprios textos aqui, tá? Eu abri aqui na minha outra tela. Eu quero fazer um mestrado, então eu coloco lá. Quero fazer um mestrado. Bota lá para ele ouvir isso. Que ótimo, você está fazendo, quer fazer um mestrado, ele já vem aqui falando aqui te dando umas dicasinhas, né? Umas dicas, né? Preparação, tal. Beleza. Aí você coloca lá, né? O meu programa é em políticas públicas e direitos humanos. Esse é o programa. A, a linha de pesquisa que eu quero é cidadania, políticas públicas e inclusão. Muito bem. Pensei em temáticas que envolvam as minhas áreas de predileção. Aqui você não vem do zero, né? Você pensa assim, não, eu quero fazer um tema, eu quero fazer um trabalho que traga aí um viés mais prático ligado a essa área de pesquisa, né? Eu gosto muito, aí você começa a contar para ele, né? Eu gosto muito de direito administrativo aplicado. Tenho muito conhecimento sobre políticas públicas e sei da importância. Estou contando para ele, ó, alimentando, né, ele, a importância delas para mudança social. Aí você começa, gostaria de sugestões de temas que envolvam essas informações acima. Porém, vírgula, quero muito que passe pelas ODS da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, eu estou dando informação, eu não estou aqui pedindo do zero, né? ODS da ONU, especialmente aquele sobre educação. Ponto. Poderia me sugerir opções? Ou seja, eu alimentei o chat, eu alimentei a máquina com informações, ó. Eu falei do meu programa, eu falei da linha de pesquisa que eu inventei agora, tá, gente? Eu falei as áreas que eu gosto, mas eu falei o seguinte, eu quero que passe, eu coloquei opões, né? Mas ele vai entender. Eu falei que queria que passasse aí pelos ODS da ONU. Então eu tenho uma informação base para ele. E aí, ó, ele tá me dando o quê? Oito opções. Oito opções de tema geral, né? Então, por exemplo, o papel do direito administrativo na implementação de políticas públicas educacionais, inclusivas, desafios e perspectivas. O 2 também já focado aí, né? Análise, políticas públicas de educação inclusiva e direito administrativo. Análise da efetividade dos mecanismos de controle social e governança. Então ele vai o quê? Ele vai abrindo opções. Essas opções só funcionam, né? Então ele me trouxe aqui oito opções. Eu vou escolher aqui a opção, ou as opções que têm mais relação aí com o que eu gosto e com o programa. Porque você sabe muito bem que eu preciso de aderência. É muito importante, tá? Um projeto excelente foi reprovado no mestrado da UFAL, que está aqui acontecendo. Amanhã ocorre a continuação das entrevistas. E esse programa, esse projeto que excelente que foi reprovado, e aí essa pessoa me procurou para poder ajudá-la no recurso, né? Eu não tinha visto o projeto dela antes, ela não é nossa aluna.
E o projeto dela, apesar de muito bem escrito, um tema muito relevante, ele não tinha aderência ao programa. O programa daqui, ele passa pelo direito constitucional, pelos direitos fundamentais. Qualquer temática nesse caso, tem que passar por esse cotejamento. Não é qualquer tema que serve aqui, ou em outros, eu estou usando esse exemplo aqui. Ou seja, um projeto, por melhor que ele esteja bem construído, ele não serve para qualquer lugar. No caso dela, eu até talvez discordo um pouco da avaliadora, uma professora que avaliou, mas realmente ela precisava entrar mais na questão do direito constitucional, porque é um tema meio de direito eleitoral, mas ela colocou muito reflexo. Então, aqui o chat GPT ele só funciona se você der as informações. Der as informações, tá? Então, repare, ele me deu aqui 8 opções, e aí você vai fazer um outro trabalho de formiguinha que não é o chat que vai fazer por você. Que é o quê? Olhar o currículo Lattes dos professores para poder ver se tem alguém ali que pode te ajudar. Por exemplo, ó, tá? Tem um mestrado aqui, vou usar o exemplo de novo aqui de Alagoas, um mestrado numa particular, que é o SESMAC, que tem um professor de direito administrativo que é procurador do Tribunal de Contas. Se eu fosse focar nele, para mim aqui, olhando por alto, que o chat GPT me mostrou, esse 7 aqui, eu poderia adaptar, porque tem aqui, ó, auditorias educacionais, ou seja, eu poderia aqui pegar e voltar para o Tribunal de Contas. E aí eu vou moldando o meu tema, que o chat me ajudou a construir, baseado nas informações que eu coloquei. Eu vou moldando o meu tema para o programa. Se por acaso eu vou zerar aqui, ó, vou zerar. Vamos lá. Se por acaso eu chegar para ele e falar assim, quero fazer mestrado em um programa de educação. Preciso de sugestões de tema. Bem genérico. Ele vai me dar temas genéricos. Ó, tá vendo? Ele me dá. Sabe o que ele vai me dar? Ele nunca, o chat GPT, aí já é mais informação para vocês, ele tem um viés de não te deixar frustrado, frustrada. Então ele vai ter sempre uma resposta, mesmo que ele tenha às vezes que falar uma resposta genérica e uma resposta que não vai te atender. Eu só falei para ele que eu quero fazer um mestrado em programa de educação. Ele me deu 10 temas, mas talvez esses 10 temas não sirvam para lá. Talvez eles não sirvam. Por exemplo, se o meu programa for. Ah, aqui tá aqui tem uma informação, mas se o meu programa fosse focado no professor, informação, não tivesse nada, ou se o meu programa for focado, por exemplo, meu mestrado em educação, educação com foco em química. Não tem nada de química aqui. Então, não é fácil só pedir para ele, ele me dá. Eu acho que vou falar aqui sobre. Gostei desse daqui: educação de jovens e adultos, caminhos para a redução da evasão escolar. Realmente é um tema bom. Mas tá. Aí eu olho lá no programa, não tem ninguém que nunca trabalhou EJA. Um professor trabalha com química, ensino de química, a outra trabalha por educação. Para a primeira infância, então jovens e adultos tem nada a ver, né? Aí o outro trabalha é, sobre novas tecnologias e o ensino online, tá? Eu tô falando de jovens e adultos, talvez você não tenha muita aderência, se eu vou ter que cotejar muito. Então, ou seja, ele vai te dar só sugestões assim. Quanto mais você alimentar a sua pergunta, melhor serão as respostas. Aqui, por exemplo, ele me deu coisas mais detalhadas, tá? Então, é outra questão que você pode utilizar. Por exemplo, aí eu vou pegar aqui um artigo meu que eu escrevi, ó, 500 anos atrás,
chamado. Nossa, é muito antigo esse artigo. Ele é focado em, abrir duas vezes, famílias simultâneas. O que é famílias simultâneas? É a constituição de dois núcleos familiares ao mesmo tempo. A pessoa, o homem ou a mulher, ele é casado com uma pessoa e tem um outro relacionamento estável, ostensivo, sem esconder com outra. Duas famílias. Família simultânea. E aí eu escrevi um artigo sobre isso. Aí, imagina só, eu posso chegar para ele e falar o seguinte: quero fazer um artigo, agora é artigo, tá? Um artigo científico sobre a temática famílias simultâneas. Eu sei que o STJ não reconhece esses arranjos familiares, mas mesmo assim eu acho importante a temática. O que eu não posso deixar de abordar no meu artigo? Então, ele está pedindo aqui algumas, uma estrutura para você escrever. Então, por exemplo, ele está me dando aqui uma estrutura, eu tenho que falar sobre o conceito e caracterização das famílias simultâneas, o que que é, as dificuldades, desafios para o seu reconhecimento, falar sobre direitos fundamentais, porque talvez negar essa possibilidade violaria os direitos fundamentais. Ó, tá me dando aqui uma, inclusive, sugestão de tema. Ó. Ele não escreveu o artigo para mim. Ele tá me dando o quê? Um roteiro para aquele tema, tá? Um roteiro para aquele tema. Então, uma outra possibilidade que vocês têm aí de pedirem, de pedir, né? Pedirem vocês dicas do que eu não posso deixar de abordar em um artigo de família simultâneo, tá? Então, uma outra possibilidade, certo? Que vocês aí podem aí utilizar. Continuando, né, as possibilidades que o ChatGPT pode trazer para vocês, deixa eu gerar aqui de novo. Por exemplo, vou apresentar um trabalho num congresso, né? Aí você fala para ele, ó, sou mestranda e preciso apresentar um artigo que eu escrevi já em um congresso. Só tenho 10 minutos e preciso resumir. Aí ele vai falar lá alguma coisa, né? Então, ele tá falando assim, abertura, comece, vai falando aqui, mas nem é isso que eu quero, não. Eu quero que ele resuma para mim e me ajude a tirar aqui o principal, tá? Esse aqui que tá falando aqui é demais, vou dar, eu deixo ele falar, mas tudo bem. Irei, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, que é possível. Irei colocar o PDF, é PDF? Do meu artigo, quero que você leia e me resuma o principal para que a minha apresentação seja excelente. Porque muitas vezes, gente, a gente fala, 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 fala e você não consegue passar o que você escreveu. Porque você foca muito no tema, mas não fala do desenvolvimento do artigo, tá? Então aqui eu quero que ele me ajude a resumir meu artigo. Ó, tem uma tela aqui que vocês não estão vendo, uma outra tela. Eu vou pegar o artigo, eu vou arrastar para ele aqui e jogo nele. Ó, ele tá lendo, mandei. Meu artigo tá aqui, ó, em PDF. Olha aí, ele já leu meu artigo e ele tá falando aqui o que eu escrevi. Isso é super útil, gente. Eu não tô aqui trapaceando, não. Isso aqui é o que eu escrevi. Então, ele está me ajudando a dividir naquele meu tempo
O que que eu tenho que eu não posso deixar de falar? Isso aqui, o que ele falou aqui está no meu artigo. Ó, então eu começo falando do Brasil, né? Introdução e problema, falo a teoria crítica e ação comunicativa de Habermas. Depois eu falo de racionalidade e democracia deliberativa, falo de déficit habitacional, falo da contribuição da teoria de Habermas e faço uma conclusão de 1 minuto. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 minutos. Ele me deu o quê? Um passo a passo, uma divisão do que eu já escrevi. Isso aqui é muito útil, gente. É muito útil, tá? E ele faz de outro, tá? Aí eu, né? Posso, por exemplo, aqui, escolher um outro aqui. Todos os meus trabalhos, tá, gente? Todos os meus trabalhos. Coloco aqui, ó, PDF e falo, faça o mesmo com este artigo. Ponto. Ou seja, eu estou repetindo o comando. Ele está lendo e já começou. Ele já leu, porque ele é muito mais rápido do que eu, do que a Roberta, do que o Marcelo, do que a Ana, de todo mundo nós aqui juntos. Ele é muito mais rápido. Ele não está inventando nada, porque eu dei para ele aqui o que eu queria, né? O meu trabalho, estou pedindo para ele me dar aquele passo a passo maroto para eu apresentar, tá? Isso é super útil. Isso é super útil para vocês utilizar. Muito bem. Agora vamos, né, avançar um pouquinho, né? Então a gente já falou aqui de possibilidade de substituição de palavras. Eu já falei aqui sobre pedir para ele me ajudar com temas, né? Alimentei com minha área, alimentei com o programa, alimentei com o enfoque que eu quero dar. E aí, por exemplo, eu poderia voltar lá, ó, eu poderia voltar lá, aquilo que eu falei para vocês, deixa eu ver aqui. Eu poderia falar para lá e falar o seguinte, olha, vamos lá, essa daqui, ó. Eu copio e falo assim, gostei dessa sugestão aqui. Porém, eu queria algo mais prático, com estudos de caso da cidade. Temos algum educador aqui na aula? Quando a gente fala em educação no Brasil, de sucesso, educação pública, a gente lembra muito de Sobral, né? Sobral é um exemplo aí, porque conseguiu melhorar muito. Sobral é uma cidade do Ceará, melhorar muitos índices de lá com medidas que eles fizeram. E aí hoje eles recebem professores do Brasil todo para poder aprender com o Sobral, tá? Alagoas mesmo já mandou para lá. Então eu coloquei aqui, ó. Porém, eu queria algo mais prático, com um estudo de caso da cidade de Sobral. Poderia me ajudar a adaptar o tema para isso? Então, eu gostei, mas eu quero que ele aprofunde mais aí. Então, ele começa falando aqui, ó. Ele vai falando mais aqui, por exemplo. Instrumentos administrativos para a promoção da inclusão educacional de Sobral, um estudo de casos na perspectiva da ODS, do ODS 4. Então, ele começa aqui, de novo, ele não está escrevendo para mim, mas ele está me dando aquele roteirozinho que vai me ajudar. Que vai me ajudar. Eu já dei os elementos para ele, e esse roteiro, ele auxilia nesse passo a passo que a gente vai fazendo. Ó, então ele me deu aqui. Claro, adaptar um tema para o estudo de caso mais prático para Sobral é uma ótima ideia, porque ele quer me agradar. Lembram? Eu falei para vocês? E depois eu vou falar alguns casos que ele agradou demais e atrapalhou a pessoa. Mas tudo bem. Então ele começa aqui, né? Ele fala aqui do estudo de caso de Sobral, tá falando aqui sobre apresentar a relevância do tema, destacando o papel do Sobral. E aí eu já digo para vocês o seguinte: nem todo mundo conhece Sobral, nem todo mundo conhece Governador Valadares, que foi um projeto que eu corrigi hoje cedo. Nem todo mundo conhece a região do Agreste Alagoano. Então, vocês têm que agir
como, e aí vale para qualquer coisa. Vocês têm que agir como se as pessoas que forem ler o seu trabalho, o seu projeto especialmente, não conhecessem sobre o lugar. Então você tem que explicar. Por exemplo, Governador Valadares é uma cidade que está mais ao norte do estado de Minas, especialmente porque o mestrado dessa pessoa que eu corrigi o projeto dela é lá no Rio, é a FGV. Então, menos ainda, eles não vão conhecer. Então, vocês têm que tratar o seu avaliador como pessoa leiga em alguns pontos. Então, aqui nesse trabalho de Sobral, eu faria um parágrafo ou dois, faria dois, isso no projeto, apresentando Sobral. Sobral fica onde? Qual a população de Sobral? Qual o IDH de Sobral? Eu traria alguns dados para poder dar um ambiente, para trazer um pouco o o leitor, né, o avaliador para o projeto. A gente tinha uma aluna aqui no Seja Mestre, ela, não sei se ela está no grupo mais, ela foi aprovada em duas seleções, e o trabalho dela era muito interessante. É muito interessante, é o tipo de dissertação que eu quero ler quando ficar pronto. Ela trabalha as tais de cidades cenários. O que é cidade cenário? Vou dar alguns exemplos. Jericoacoara é uma cidade cenário, não é uma cidade, mas ela entra nesse conceito de cidade cenário. Gramado entra nesse conceito de cidade cenário. Posso falar, talvez, eu não conheço, mas talvez aí Campos do Jordão. A Gramado é o melhor exemplo, é um lugar montado para o turista. Quase nada ali é real. É, e essa cidade que ela estava avaliando, que fica na Paraíba, poderia ser caracterizada como uma cidade de cenário, uma cidade toda montada para receber o turista. E aí ela está ficando tão cara que os moradores antigos não conseguem mais morar nela porque tudo está muito caro, está expulsando os moradores. E aí eu falei para ela, eu falei, eu já fui algumas vezes a Paraíba, volto inclusive mês que vem a João Pessoa, fazer uma corrida lá. E isso que eu para vocês, né? Não contei para ela, porque há 2 anos atrás, quando ela estava fazendo o mestrado dela, seleção do mestrado, eu não corria o suficiente para poder correr essa corrida na Paraíba. Mas aí eu falei para ela: eu não conheço sua cidade. Eu quero saber mais dela. Você precisa me dar um ambiente dela. Mesmo que seu programa seja o FPB, ela também fez para o FPE. Fez para duas seleções, passou nas duas, escolheu o FPB. Eu preciso que você conte que cidade é essa? Não só o nome, onde ela fica, quantos moradores ela tem, qual o IDH dela, eu quero saber mais sobre ela. Então, dados são super relevantes. Onde que eu encontro dados? FGV, Fundação João Pinheiro, ó, FGV, Fundação Getúlio Vargas, Fundação João Pinheiro, IPEA, Mapa da Violência, Fiocruz, IBGE. Então, são todos lugares que você consegue dados oficiais, tá? Então, já fica a dica. Então, assim, repare, ele fez o quê? Ele destrinchou mais. E aí, isso daqui vai te dar um mapa para você escrever o seu projeto, para você escrever o seu artigo, porque, ou apresentação, como os outros exemplos, ele vai te dar um passo a passo para você desenvolver. Se você não passou em alguma seleção de mestrado, também uma outra possibilidade que eu não vou crestar ela aqui ao vivo com vocês, que eu teria que mostrar aqui nomes de pessoas que não passaram, porque eu tenho alguns arquivos de pareceres. Mas, por exemplo, fez a seleção, não passou, você pode colocar aqui o seu projeto reprovado e colocar, copiar, aí você copia o que os avaliadores, aí tem que pedir a ficha, né, falaram do seu projeto. E peça para eles sugestões para melhorar o seu projeto baseado na correção da banca. Ou então, por exemplo, se você chegou na fase de apresentação, que tem lugares que é apresentação, mas eles não olham o projeto antes. E aí os professores fizeram algumas críticas, tá? Por exemplo, teve um caso recente digamos, hoje, de uma pessoa que me procurou quando o edital já saiu para a mentoria de uma seleção na UFPE. E assim, gente, a gente já teve vários alunos que passaram com pouquíssimos dias, né? A gente tem um caso, acho que ela saiu recentemente do grupo, nossa segunda aluna aprovada. Hoje a gente tem batendo 200, mas ela foi a segunda, que foi a Adriane.
A Adriane é de Recife, e aí ela estava na época da pandemia, a seleção saiu de Juiz de Fora. E ela falou assim: vou tentar, prof, me ajuda? Eu ajudo. 5 dias fazer o projeto. Ela fez e passou. Mas esse tipo de coisa, de pessoas que fazem um projeto com pouquíssimo tempo, tem algumas coisas que podem ser penalizadas. Uma delas é aprofundamento teórico. Aprofundamento teórico. Eu, Janaína, eu faria um projeto raso se eu não conhecesse muito tema em 5 dias. Um projeto em urbanismo, em direito urbanístico, em direito à cidade, em direitos humanos, em 5 dias eu conseguiria desenrolar, porque isso é minha área. Mas eu sou, por exemplo, do direito, quero fazer um trabalho na área de educação. Eu sei. Tanto é que nós temos aqui no nosso curso, eu posso dizer que o pessoal da educação ele está aí entre os 40% dos aprovados de todo o curso, é a galera da educação. E eu sou professora, mas eu não sou pedagoga, não sou da área, sou do direito, professora, mas do direito. Mas a gente tem muitos alunos aprovados em educação. Mas eu não conseguiria fazer um projeto em 5 dias na área de educação. Eu precisaria de mais tempo. Por quê? Eu precisaria ler. E aí, o ChatGPT, ele pode te auxiliar a encontrar o quê? Fontes, pedir mais fontes. Mas aí tem um porém, tem um problema, que é o seguinte, lembra que eu falei que ele não quer te deixar frustrado? Então, ele pode inventar fontes para não te frustrar. E ele fez isso, pessoal, no direito com o juiz ou o assessor dele. O juiz falou que foi assessor. O assessor pediu para ele fazer uma sentença sobre um tema. Ele deu o tema e pediu para o chat GPT fazer a sentença inteira. O chat GPT simplesmente inventou uma jurisprudência. Inventou do STJ. Quando isso foi para recurso, o assessor do desembargador, porque, gente, eu fui assessor, eu sei como é que são as coisas. Fez lá. Mudou a jurisprudência do STJ sobre esse assunto. Quando ele foi pesquisar a jurisprudência, o número, estava tudo inventado. E aí ele percebeu, e aí descobriram que era ChatGPT. O juiz tá sendo processado, investigado pelo CNJ. Ou seja, tem que ter muito cuidado, você tem que checar. Então, como que eu posso pedir auxílio de fontes? Então, vamos lá, né? E eu vou checar. É maneira ética e de maneira que você vai desconfiar. Ele vai te dar, você vai checar. Então, você começa por ele aqui. Quero fazer um projeto na área de serviço social, com foco no trabalho. Então, tem uma área de serviço social focada no trabalho. Preciso de fontes que abordem a escravidão moderna sob essa ótica. Eu irei adquirir os livros, mas queria sugestões. Alguém falou alguma coisa aqui? Esse aqui, ele é uma mescla. Ele me dá, por ele ser gratuito, Antônio, ele me dá um período do 3.5 e um período do 4. Aí chega uma hora que ele fala o seguinte: seu tempo gratuito do 4, ó, tá vendo aqui, ó? Que acabou de dar, falando isso. Você chegou ao limite do plano free para o GPT-4. Então, só 23,50 que ele vai voltar a me dar o 4. Agora ele vai me recuar para o 3.5, tá? Ó, então vamos lá. Então ele tá me dando aqui, ó. Ele tá me dando opções. Então eu vou procurar aqui o que o Ricardo Rezende Figueira falou. Aí eu vou lá na Amazon, eu jogo lá. Eu vou trabalhar, vou pegar esse livro aqui da Lígia Maria, Ricardo Antunes, que é o que eu mais conheço aqui, né? A riqueza e a miséria do trabalho no Brasil.
Aí ele falou assim, esse livro não aborda exclusivamente a escravidão moderna, mas é uma análise abrangente sobre o tema do trabalho no Brasil. Então, tá vendo? Ele vai me dando o quê? Opções. E aí, gente, tem um problema que eu falei pra vocês que da menina, né? Achou que eu não fosse fosse ter link que eu falei mais cedo, né? Essa menina, uma das críticas da banca foi: a sua bibliografia não está profunda, ela está muito superficial. Sim, ela estava quase mais superficial porque ela estava usando muito manual. Quem assistiu essa aula já, o Marcelo, ele é recém ingresso no curso, ele não assistiu ainda, mas as aulas que eu falo de marco teórico, eu falo, cuidado com os manuais. Manual a gente só usa um ou outro no sentido de tem o nome de manual, mas o livro é profundo. Porque manual não serve para mestrado em regra. Manual é muito superficial, né? Por exemplo, eu estou com um manual aqui embaixo do meu microfone, deixa eu mostrar para vocês. Manual de Direito Penal. Esse livro aqui, ele também, eu estou fazendo, agora que eu terminei meu doutorado, né? Agora não, né? Eu terminei ano passado, em dezembro. Eu estou fazendo um ano de muita reciclagem em várias áreas da minha vida. Por que que eu quero estudar direito penal? Eu quero lecionar penal? Não. Quero fazer concurso penal? Não. Eu estou lendo que eu tô me reciclando, tá? Me deixa reciclar coisas que eu não vou utilizar na prática ainda. Mas eu estou lendo. Lendo vou devagar, né? Devagar. Aí, por exemplo, se eu quiser escrever um projeto sobre, abrir aqui agora, imunidade parlamentar. Aí eu vou pegar então aqui o que que o Rogério Santos falou sobre imunidade parlamentar e estado de sítio. Ele falou, gente, dois, quatro, seis linhas. Isso é superficial. Eu tenho que buscar livro que fale sobre imunidade parlamentar. Ou seja, só sobre aquela temática, não um manual que fala sobre tudo. E aí ela quase usou, eu falei para ela tirar, mas mesmo assim ela usou uma bibliografia que a banca achou superficial, porque ela não ia dar tempo em 20 dias de ir atrás das fontes todas e ler com profundidade. Mas o chat GPT ele pode aí te dar digamos, um passo a passo para você, tá? Então isso é uma outra possibilidade aí que vocês podem utilizar, tá? Ô, Antônio, bem-vindo ao Mundo Criminalista, com o autor desse livro. Esse aqui é do Rogério Sanches, que eu tô gostando, tá? Dele. Só que ele não serve para mestrado, gente. A gente tem que entender que. Mas aí quer dizer que no livro não é bom? Não, ele é bom para uma consulta, para consulta, para o estudo de uma prova, mas para o mestrado, provavelmente, ele não serve, porque ele é raso. Eu quero aprofundamento, tá? Então, é uma outra forma aí que a gente pode utilizar. Bom, então continuando, né? Acho que, inclusive, essa aula vai ficar mais longa do que eu imaginei, porque eu vou lembrando de coisas e coisas. Eu fiz um roteirozinho aqui, mas acabo colocando mais coisas. Uma outra coisa que ele pode ajudar vocês é a corrigir textos, tá? Não é que ele vai substituir os revisores. Eu, particularmente, eu passo os meus artigos, a minha tese, a minha dissertação de mestrado, eu mandei para revisor, gastei, investi, porque não é baratinho, sem desvalorizar o trabalho do revisor, é super importante, tanto é que eu preciso dele. Mas, por exemplo, eu preciso de uma coisa mais rápida, ou eu não estou podendo gastar. O chat GPT ele pode te ajudar a corrigir texto. Você pode copiar um pedaço do negócio que você escreveu e colocar aqui e pedir para ele para corrigir, para torná-lo mais acadêmico, para tornar o texto mais bem elaborado. Então, isso também é possível, é uma outra possibilidade aí que você pode ter. Outra coisa que eu anotei aqui para falar com vocês é você colocar o currículo Lattes. Como eu cheguei ao meu limite aqui, eu não posso utilizar o GPT-4, mas você pode colocar aqui, você baixa o currículo Lattes do professor que você quer orientar, que você quer que ele se oriente, coloque aqui e pergunte para ele, ó, professor, chat GPT, a minha temática é sobre essa, X, Y, Z. O programa aborda isso. Gostaria de saber se esse professor, baseado no currículo Lattes dele, seria uma boa opção para me orientar.
Essas temáticas aparecem muito no currículo dele? E aí você coloca lá. Nós também temos aula ensinando a olhar no Lattes, questões importantes, mas também ele vai o quê? Também te ajudar a cortar aí um caminho para encerrar, e não menos importante, ele pode te ajudar na construção do problema de pesquisa. O problema de pesquisa é algo que não pode faltar de maneira alguma no seu projeto, de mestrado, doutorado, tá? Especialmente. Porque sem problema, não tem projeto, porque é o coração do seu projeto. Tem temas, gente, que servem para um livro e tem temas que servem para artigo, mas não servem para mestrado. Se algo já foi suficientemente pesquisado, se não tem pergunta, se não tem lacuna, para que fazer um projeto de mestrado? Então, é interessante você também perguntar para ele, para te auxiliar a fazer. Como é que você pergunta isso? Vamos lá. Você pergunta para ele aqui, ó. Quero fazer um projeto de mestrado focado nas seguintes expressões chaves. Chaves. Vamos lá. Conflitos socioambientais. Ponto. Afundamento de regiões. Ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula. Extração de salgema. Isso está acontecendo aqui em Alagoas, aqui em Maceió. Extração de sal. Aliás, eu vou trocar aqui, para tornar mais conflitos socioambientais, rompimento de barragem, que é de mais conhecimento público. Barragem. Atuação dos órgãos fiscalizatórios, direitos fundamentais. Não, acho que ia abrir demais. Rompimento de barragem, atuação dos órgãos fiscalizatórios e vulnerabilidade socioeconômica. Para isso, vírgula, preciso de auxílio na construção do problema de pesquisa, especialmente no que tange aos indicativos de questões de problema. Quero algo bem elaborado para o nível de mestrado e em um programa onde os professores, estou dando mais informação para eles, os professores são bem criteriosos. Logo, não pode ser nada raso. Difícil, né? Mas ele vai me ajudar. Então, ele está aqui, ele está me dando aqui, ó, rapidamente, nossa, tá muito rápido, muitas informações. Então, ele está me dando aqui algumas questões, ó, mais de uma. Ou ele pode fazer uma mescla aqui, não usar todas, né? Mas eu dei as informações para ele. Então, só o quê? Fazendo a construção ali dos questionamentos. Por exemplo, quais são os conflitos socioambientais gerados pelo rompimento de barragens e como eles impactam a vida das comunidades locais? Só que ele foi aqui genérico. Como é que você pode tornar ele mais específico? Quais os principais conflitos socioambientais gerados pelo rompimento de barragens em Mariana, Minas Gerais? E como eles impactaram a vida das comunidades locais, especialmente das famílias atingidas pelos detritos. Ou seja, o ChatGPT ele me deu de maneira mais genérica, mas eu quero fazer um trabalho focado em Mariana, ou em Brumadinho, ou em Muriaé, que lá teve rompimento também há um tempo atrás, tá? Ah, mas eu não quero focar na comunidade local genérica, tudo. Eu não quero focar em todo mundo. Eu quero trabalhar das pessoas que perderam o emprego. Porque tiveram muitas pessoas que perderam emprego. Aí eu vou cá e falo com ele aqui, ó.
eu quero focar nas pessoas que não trabalhavam na mineradora, mas que dependiam do comércio local para comercializarem seus alimentos. Como posso abordar isso? Ou seja, eu estou dando mais informação. Então ele vem e reconstrói o que ele me sugeriu, só que aí ele já está mais focado naquilo que eu quero trabalhar. Ó, quais são as consequências econômicas do rompimento de barragens para comerciantes locais e pequenos agricultores que dependem da venda de alimentos? Como a dependência econômica do comércio local exacerba a vulnerabilidade socioeconômica dessas comunidades após o rompimento de barragem? Ou seja, eu alimentei ele mais. Tá, ótimo. Agora quero tentar um outro programa semelhante, mas ele tem uma linha de pesquisa voltado para pescadores e quero adaptar o tema acima para este público, retirando os comerciantes e focando nos pescadores. Eu mudei o que aqui, gente? Sujeito. Meu sujeito de pesquisa mudou. Ele vai fazer o quê? Ele vai adaptar. Ele tirou tudo do comerciante e ele vem aqui me focar sobre os pescadores, ó. Mapear como afetou a fauna aquática, contaminação. Isso aqui é tudo real, tá, gente? Isso aqui, Rio Glória, lá em Minas, bem prejudicado. Até o Espírito Santo chegou, então é tudo coisa real. E aí eu poderia colocar aqui, poderia fazer um estudo de caso focando no Rio Glória, acha que ficaria bom? E ele vai, vendo? Vai me ajudando. Então depende muito, por exemplo, não, meu mestrado é em biodiversidade aquática. Posso adaptar? Pode, ó, mostrou aqui. Então, uma coisa que foi focada aqui em mais direitos humanos, ele vem e já vai lá para a biodiversidade, porque eu fui dando o quê? Elementos para ele. Gente, isso aqui não é, ainda está dentro das quatro linhas. Eu até conversei com professores de programa, expliquei para eles, como eu falei para vocês no início. Você está dando elementos, não está pedindo para ele criar nada genéricozão. E aí, baseado nesses roteiros, você pega esse roteiro, você coloca no Word, e aí você começa a escrever o seu projeto. Com as suas palavras, você pode utilizar o ChatGPT para te ajudar a construir frases. Acho que não está acadêmico, torne acadêmico para mim. Aí você copia e coloca lá, ele melhora. E aí eu sempre recomendo para vocês, leiam e releiam, porque ele tem um viés de não te deixar frustrado. O texto ele tem que ter a sua cara, tá? Ele tem que ter a sua cara. Como eu falei para vocês, eles têm, eles usam algumas palavras repetitivas. Então, assim, não só copia e cola, que aí você já foge do que a gente combinou. Bom, era mais ou menos isso. Possivelmente essa aula vai ser revista, ou seja, não a aula em si, mas eu acho que eu vou voltar a falar desse tema, porque eu acho que vai ser que é um tema que é relevante, é um tema que me inquieta muito, para a gente poder usar a ferramenta que está aí, mas de maneira ética, não para reescrever, não para escrever para vocês, mas para poder auxiliar nessa escrita. Agora eu estou pensando no seguinte, né, a gente fazer uma aula 2, né? Hoje é dia 30, a gente já pode tentar marcar logo para a primeira quinzena de novembro, nossa aula 2. E aí eu quero que vocês mandem sugestões para mim no grupo, ou no individual, pode ser também, professora, me ajude aqui, eu acho que eu queria escrever um artigo sobre o tema tal. E aí a gente voltaria de maneira prática para fazer alguns exercícios aqui. O que vocês acham? Achou legal? Isso em novembro? A gente volta para isso, tá? Bom, eu vou abrir para perguntas sobre a aula.
tá? E se a gente não tiver, depois a gente abre para o plantão de dúvidas, ok? Vou tirar meu microfone aqui. Podem ficar à vontade aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário sobre essa questão do chat GPT? Antônio? Oi, Pro, boa noite, boa noite. Ô, Pro, Noite. veja bem, na hora de usar o chat GPT, eu observo que ele não aprofunda muito a questão da literatura. Então, os indicativos, eu não consigo perceber que ele vai, tipo assim, na literatura e bem específica, tipo com relação a artigos mesmo. Como é que geralmente eu faço? Eu pego uma ideia e aí eu vou lá no Google Acadêmico para ver se eu acho um artigo, aí vou nessas fontes do artigo, dos artigos, para ver se eu acho alguma bibliografia sugerida e tal, para ver se a gente localiza. Eu acho que esse seria um caminho. Mas haveria dessa ferramenta, né, do chat, uma busca mais precisa, mais completa, sei lá, uma coisa assim, que Não. possa nos dar Ainda alguns não. artigos. Eu digo com relação a artigos, tem uma Uhum, ideia, ainda não. não são os livros, talvez alguns artigos, alguma coisa assim. Eu ainda prefiro o Google Acadêmico, tá? Porque ele não tem acesso ainda ao conteúdo, ainda, mas isso aí para mim é questão de tempo, ao conteúdo dos artigos. Então, às vezes, por exemplo, eu peço, me dê uma citação do autor X. Eu já fiz esse teste. Ele dá, mas não é direta. Isso aqui é baseado nas ideias do autor. Mas ele dá o número da página e não é verdadeiro. Então, assim, por isso que eu falo, a gente usa, mas com esses cuidados. Então, ainda para utilizar artigos, para citar artigos, para pesquisar artigos, é melhor ainda o Google Acadêmico, Tá certo, pronto. Pra tá? mim tá jóia. Tá jóia. Alguém mais sobre esse tema? Boa noite, Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. boa noite, obrigado. Eu fiquei um pouco em dúvida em relação assim, como eu não pesquisei ainda e é o primeiro, eu não fiz ainda pré-projetos ou escrevi artigos assim para mestrado, eu fico um pouco em dúvida. Aí você falou que não se deve usar manuais, né? Aí eu devo usar livros próprios, próprios voltados para o meu tema, né? E artigos. Aí eu estava até pesquisando alguns professores que talvez o meu tema seja relevante para eles, né, na linha de pesquisa, e estava lendo o artigo deles. É interessante eu focar no artigo deles ou mais em livros voltados para o tema? Eu estou um pouco em dúvida, assim, porque se eu parar para ler um livro, vai demorar mais do que os artigos. Aí eu não Uhum. sei se eu procuro os livros nos artigos, eu estou um pouco perdido em relação a isso. Vamos lá. Peraí, só um minutinho, Marcelo. Eu vou fechar aqui a câmera para poder pegar dois livros aqui atrás. Um minutinho. Tá. Por exemplo, peguei aqui um livro, chama Urbanização das Favelas no Brasil. E aí, se eu quiser usar, eu preciso desse livro aqui, eu usei esse livro no meu doutorado. Você acha que eu li esse livro inteiro? Não. Por quê? Eu cheguei aqui no sumário dele, né? E aqui no sumário, e eu vi, por exemplo, que ele tem aqui a intervenção, né, do PAC, que o foco dele é no PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, em várias cidades, né? Aí, por exemplo, eu não queria utilizar cidades que não tivessem nenhuma relação com Maceió. Então, eu não li São Paulo, eu não li sobre o Grande ABC, eu não li sobre o Rio de Janeiro, eu fui direto em Recife, que é perto daqui, e olhei também Salvador e Fortaleza, que também são na região Nordeste. Então, mesmo num livro, você não vai ler o livro todo. Você vai ver, por exemplo, sua temática, ela tem um núcleo, você tem que identificar o núcleo da sua temática e ir
no, no sumário e ver ali e direcionar a sua leitura para aquela temática, tá? Então, é assim que a gente faz a leitura de livro. Você não vai ler o livro todo, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque você não vai ter muito tempo. É bom mesclar artigos com livros. Os livros você mostra profundidade e os artigos você mostra atualidade em relação àquela temática. Então, de novo, vá no livro só ver os pontos específicos, aquilo para tirar uma citação para você utilizar no artigo, ou então a parte onde desenvolve uma teoria. A Ana Paula de Barcelos, que é uma autora dos direitos fundamentais, ela desenvolve a teoria do mínimo existencial. Ela desenvolve a teoria, mas ela aborda muitas outras coisas num livro que é maior que esse. Como eu queria usar só a parte do mínimo existencial, eu abri o sumário, eu vi o capítulo que ela abordava o mínimo existencial e só li aquele capítulo. Então você não vai ler tudo. Você vai ler aquilo que for relacionado. Porém, que eu não achei o livro ali, tem um outro tipo de livro, ele é menor, e aí é um livro que o meu orientador falou assim: eu quero que você leia esse livro inteiro para a sua tese. Só que é um livro pequeno. Aí, nesse caso, quando você estiver no mestrado e o orientador pedir especificamente, você lê. Acabou que depois ele não me perguntou nada do livro, eu não utilizei o livro, mas aquele medo dele perguntar, eu acabei lendo o livro. Então, mas no geral, é assim: é você olhar o sumário para poder fazer o direcionamento aí da sua leitura, tá? Manual. Qual que é a sua área, Marcelo? Direito, né? É, direito também. Qual direito que é? Atualmente eu tô querendo pesquisar direito digital, né? Tá, então Eu tô pronto. tentando mesclar ele com Vamos lá. direito previdenciário, mas eu não tô tendo muitas O ideias. direito, por exemplo, direito administrativo, a gente tem alguns manuais que a gente usa. A gente pode usar curso, na verdade, não manual. O curso da Maria Silva Zanella de Pietro é tradicional. O curso do Zé dos Santos Carvalho Filho, o do Celso Antônio. São algumas poucas exceções que a gente utiliza. O Gilmar Mendes no direito constitucional. Então você vai ter um ou outro, porque especialmente o livro do Gilmar, quando ele escrevia com os outros dois. Eu tenho os três livros, os dois livros, quando um deles, acho que não sei o que, branco, tirou a parte dele, e aí o livro ficou só a parte do Gilmar com o atual Procurador-Geral da República. E aí eu tenho as duas versões, mas é um tipo de livro que você pode. É manual, mas tem densidade. Agora, um livro como esse do Rogério Sanches tem o seu valor para a advocacia, para concurso público, para um dia a dia, uma consulta ali, mas para mestrado ele é raso. Qualquer dúvida que você tiver, você tem meu WhatsApp, você pode falar assim, professora, esse livro aqui, tira foto da capa e manda. E do sumário. Dá uma olhada para mim. Você acha que eu posso usar? Você acha que eu não posso? Que aí eu vou também te indicando, tá? Tá ótimo, obrigado. Maravilha. Alguém mais tem alguma dúvida? Antônio? Não? Roberta? Pronto. Bom, então era isso que eu tinha para falar hoje, tá? Essa aula ela vai ser disponibilizada na plataforma até sexta-feira para vocês assistirem de novo e é, quem quiser assistir novamente, tá? Lembrando que eu vou fazer um sorteio de um curso de artigos para quem esteve aqui hoje ao vivo. Como algumas pessoas entraram e saíram, depois eu vou ver direitinho na gravação para apurar os nomes e aí eu faço, eu gravo e coloco lá no grupo, tá? Quem já tem o curso de artigo, caso seja sorteado, pode aí dar para alguém de presente, pode presentear alguém, mesmo que não saiba na hora, deixa lá comigo de crédito que aí depois presenteia para alguém, tá certo? Então depois eu vou fazer o sorteio para Uhum. vocês, tá bom? Então, um forte Fechou. abraço, excelente noite para todo mundo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Pro. Abraço.